Imagine a cena. O sol começa a se despedir no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Uma multidão imensa, rostos de todas as idades, cansados, mas com os olhos fixos em um homem. Eles seguiram Jesus até um lugar deserto, longe de tudo e de todos. Fizeram isso porque sentiam que algo nele era diferente. Suas palavras não eram apenas sons. Elas curavam a alma, antes mesmo de qualquer milagre físico acontecer. Jesus ensinava com uma calma que desarmava. Se inscreva no canal e deixe seu like. Falava de um reino que não se podia comprar com ouro, nem conquistar pela espada, mas que se recebia de braços abertos, com um coração simples e humilde. Enquanto sua voz ecoava, os discípulos, sempre práticos, notavam o céu escurecendo e ouviam os primeiros murmúrios de fome na multidão. A preocupação tomou conta deles. Foi então que se aproximaram do mestre. Senhor, já é tarde, e este lugar é deserto. Manda o povo embora, para que possam ir aos vilarejos e comprar algo para comer. A lógica deles era impecável, humana, mas a resposta de Jesus quebrou completamente essa lógica. Com uma serenidade desconcertante, ele olhou para eles e disse: Não precisam ir. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos se entreolharam, um misto de confusão e pânico em seus rostos. Como assim? Como eles poderiam alimentar milhares de pessoas? Filipe, o mais rápido com os números, fez um cálculo rápido na cabeça e concluiu: mesmo que tivessem o salário de muitos meses, não seria suficiente nem para dar um pedacinho a cada um. A tarefa parecia impossível, um beco sem saída. No meio dessa inquietação, André, outro discípulo, encontrou um pequeno vislumbre de esperança, ou talvez de desespero. Ele achou um menino, no meio da multidão, um garoto simples, anônimo, que tinha consigo o seu lanche, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era algo tão insignificante diante daquela imensidão de gente. André apresentou o que encontrou, mas com um tom de dúvida. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? A pergunta de André ecoa em nossos corações até hoje, não é mesmo? O que é isso para tanto problema? O que é esse pouco para tanta necessidade? Mas Jesus ouviu, e ele sorriu. A reação de Jesus foi o primeiro milagre daquele dia. Ele não desprezou a oferta. Ele não criticou a quantidade. Ele não perguntou por que não havia mais. Ele simplesmente olhou para aquele lanche modesto e viu o potencial infinito. Com uma voz firme, ele disse: Tragam para cá. Imagine aquele menino. Ele entregou tudo o que tinha. Talvez sem entender direito o que estava acontecendo, talvez com um pouco de medo de ficar sem o seu jantar, mas ele entregou. E esse ato de entrega foi a chave que abriu a porta para o milagre. Então, Jesus deu a próxima instrução. Ele mandou que todos se assentassem na grama verde, em grupos organizados de 50 e de 100. Havia ordem, havia propósito. A multidão obedeceu, e aquele lugar deserto começou a se parecer com um grande banquete ao ar livre, cheio de expectativa. Com todos sentados, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, e o que ele fez em seguida é fundamental. Ele não começou a distribuir imediatamente. Primeiro ele ergueu os olhos aos céus, ele deu graças. Antes do milagre da multiplicação, houve um milagre da gratidão. Ele agradeceu pelo pouco, reconhecendo que toda provisão vem de Deus. Depois de agradecer, ele partiu o pão e começou a distribuir aos discípulos, e os discípulos, à multidão. E foi aí que o impossível aconteceu. O pão não acabava. Os peixes se multiplicavam. Cada mão que recebia o alimento passava adiante para o próximo. O que era um lanche para um, se tornou um banquete para milhares. Crianças comendo com alegria, pais olhando uns para os outros com espanto e gratidão, lágrimas de emoção rolando por rostos cansados. A fome deu lugar ao espanto, e o espanto se transformou em louvor. Todos comeram, não um pedacinho, não uma amostra. Todos comeram até ficarem completamente satisfeitos. A abundância de Deus superou a necessidade humana. E quando o banquete terminou, Jesus fez algo curioso. Ele pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram, não porque precisassem guardar para depois, mas para que a lição fosse gravada em seus corações. Eles encheram 12 cestos. 12, um para cada discípulo, como um lembrete eterno de que o milagre não vem da quantidade que temos, mas da obediência em entregar o que temos nas mãos de quem pode multiplicar. Naquele dia, ninguém saiu da mesma forma que chegou. Eles não foram apenas alimentados fisicamente, foram transformados espiritualmente. Aprenderam uma verdade eterna. Quando o nosso pouco é colocado nas mãos de Jesus, ele se torna mais do que suficiente. Ele se torna abundante e transbordante. Essa história, que aconteceu há mais de 2000 anos, não é apenas sobre pão e peixe. É sobre a nossa vida. Quantas vezes você já olhou para o que tem em suas mãos e disse: é muito pouco? Pouca fé para enfrentar essa doença.
pouco dinheiro para pagar as contas, pouca força para continuar lutando, pouca esperança para acreditar num futuro melhor. Mas Jesus não nos pede muito, Ele pede tudo. Tudo o que você tem, por menor que pareça. O menino da história não guardou um pãozinho para si. Ele entregou tudo. E ele não saiu de mãos vazias. Ele saiu testemunhando um milagre que alimentou milhares. A boa notícia é que Jesus continua fazendo o mesmo hoje. Ele ainda pega as nossas histórias simples, os nossos talentos limitados, os nossos recursos escassos, e os transforma em milagres extraordinários. Talvez hoje você se sinta num deserto. Talvez a multidão de problemas e preocupações pareça grande demais para ser resolvida. Mas olhe para suas mãos. O que você tem? Um pouco de tempo? Um pouco de talento? Um pouco do fei, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda? Não despreze o seu pouco. Entregue a Jesus, apresente a Ele em oração, com um coração grato e obediente. Você vai se surpreender com o que Ele pode fazer, porque nas mãos dele, o pouco nunca, jamais, será pouco. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da multiplicação de Deus. Deixe seu like e se inscreva no canal. Para mais reflexões como esta, fique com Deus.